turma, aqui é a professora Elaine, e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre as regiões Sul e Sudeste do Brasil. Esse conteúdo está aí no capítulo 13 do livro de vocês, certo? Então, inicialmente, nós vamos começar falando sobre a região Sul do nosso país. A região Sul ela é composta por 3 estados. Nós vamos ter o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, nós vamos ter esses 3 estados aí, que fazem aí a composição da região Sul. Sobre o relevo e vegetação dessa região, nós vamos ter um relevo de terras altas, por isso explica a climatologia, o clima da região ser muito frio. Então, na região Sul, nós vamos ter terras muito altas e a presença de serras. A vegetação característica da região Sul é a Mata Atlântica e Mata dos Pinhais. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, tá? Da Mata Atlântica e a Mata dos Cocais, ou Pinhais, que é representada aqui dessa forma. Sobre o clima, como eu falei para vocês, o clima na região Sul ela é geralmente frio, tá? Ela tem uma temperatura, um clima subtropical, que fica entre 15 graus Celsius e 20, tá? Sobre a economia da região Sul, nós vamos ter a agricultura como uma das principais fontes de renda dessa região. A agricultura predominantemente é familiar, com exceção de alguns latifúndios da campanha gaúcha. Então, nós vamos ter em cultivo o destaque da soja, milho, arroz, feijão, aveia, centeio, cevada e trigo. Já com relação à pecuária, a região Sul ela tem uma longa tradição na pecuária, então ela vai ter um favorecimento aí por ter uma cobertura vegetal característica das pampas. Isso favorece aí as pastagens. Então vai ter aí rebanhos bovinos, rebanhos ovino, rebanho suíno e criação de frango. Então tem uma grande variedade aí na economia pecuária. E agora nós vamos falar um pouco sobre a região Sudeste, pessoal. A região Sudeste ela é composta por 4 estados. Nós vamos ter Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Fica localizado nessa região do mapa, tá? Do Brasil. Então, nós vamos ter o Minas Gerais, que é o maior, tá? O maior estado. Vamos ter Espírito Santo, do ladinho aqui embaixo, o Rio de Janeiro. E aqui, na extremidade, São Paulo. O clima da região Sudeste ela vai variar em clima tropical de altitude, clima tropical, clima subtropical úmido e clima tropical litorâneo úmido, dependendo aí da região em que se localizar. Se for numa região aí que fica aí numa área tropical, ele vai ter aí uma característica tropical litorânea. Sobre o relevo da região Sudeste, nós vamos ter serras e planaltos. Na região mais para leste e sudeste, vamos ter um planalto, depressões também e algumas planícies e tabuleiros costeiros. A vegetação da região Sudeste ela é bem diversificada. Nós vamos ter Mata Atlântica, uma vegetação característica da Mata Atlântica, cerrado, caatinga e vegetação litorânea. Aqui eu coloquei para vocês umas imagens dessa vegetação, então é bem diversificado. Vocês podem ver que tem uma característica de Mata Atlântica, dependendo da região, que é bem verde, bem arbórea. Pode ter também a presença de vegetação característica da caatinga, que é uma vegetação mais seca e escassa, de cerrado, e também vegetação litorânea, que é aquela vegetação que fica aí mais próxima das regiões litorâneas. Sobre a economia da região Sudeste, é um dos locais onde tem uma maior economia no Brasil, tá? Então, aqui a gente tem o PIB de participação aí na economia, e como vocês podem ver, a região Sudeste sempre supera as outras regiões. Nas atividades econômicas dessa região Sudeste, vai prevalecer as atividades industriais, que é realizada através do
Café, da acumulação do capital proveniente da agricultura do café, que é uma das agriculturas mais utilizadas aí na região sudeste. Além disso, é um local onde tem uma grande presença de parque industrial, de rodovias. É um local onde a indústria tecnológica vem crescendo cada vez mais, além de ter centros, universidades, disponibilidade de usinas hidrelétricas, petróleo, minério, dentre outras aí, atividades econômicas. Sobre as indústrias na região sudeste, vão se destacar a indústria naval e de petrolífera, que é a indústria do petróleo, automobilística, siderúrgica, petroquímica e de celulose. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui a aula de hoje. Peço que façam essa atividade de geografia, vocês vão fazer no caderno de vocês, perguntas e respostas sobre esse conteúdo, só como uma revisãozinha, tá? E por hoje é só.